Salve Maria e São José. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você faz. Mas o importante é que nós estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E aí, preparados para o dia de hoje? Hoje nós falaremos do inferno. Uma meditação das mais necessárias, gente. Todas são importantes, é óbvio. Mas quando nós temos discernimento sobre o que esperamos ou o que não queremos, vivemos com mais força para alcançar o contrário, né? Então, quando perguntaram para a irmã Lúcia o que fez Jacinta e Francisco mais rapidamente se santificarem, ela respondeu imediatamente: a visão do inferno. Ter consciência do que é o local onde Deus fez para o Lúcifer e seus anjos, ter consciência disso faz toda a diferença para a gente caminhar sobre essa terra com mais força de vontade. Isso acontece na nossa vida pessoal. Fica fácil da gente compreender que o que eu estou falando aqui não é uma suposição, né? Então vamos clamar ao Espírito Santo que venha e que nos auxilie neste momento. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e o que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e o Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Pronto, voltei. Vamos lá. Para 2 grandes caminhos terrivelmente definitivos abre a augusta porta do juízo. A meditação sobre o inferno me encherá de salutar horror ao pecado e ao espírito do mundo, para confirmar-me na eleição da divina sabedoria e da escravidão de amor marial. Naquele lugar de tormentos, o grande tormento é a perda de Deus e do amor de Maria. Meditar seriamente sobre o inferno é meio seguro de o evitar. O abismo infernal abre-se diante de meus pés trêmulos. Maria se estende solicitamente as mãos para me reter. 2. Rainha dos céus e da terra, que alcançais estender vosso onipotente domínio até as regiões da morte eterna, penetrai-me de temor e de tremor ante o castigo terrível com que Deus deixa que se punam os escravos do egoísmo e do mundo. Então quer dizer, Deus não te castiga de nada, Deus não te pune com o inferno. Ele nem fez o inferno para vocês, para nós. Ele não fez o inferno para nós. Ele fez o céu, o paraíso. Mas diante de
uma herança dos nossos primeiros pais que nos trouxeram o pecado original, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, vem e se coloca a derramar seu próprio sangue de um Deus feito carne para nos tirar das garras de Satanás, da herança que os nossos primeiros pais nos deram. Porém, a nossa parte é: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu amo, acima de todas as coisas, acima de mim próprio, acima de todas as minhas vontades, acima da minha família, acima das minhas casas, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Eu o amo e eu estarei me doando e me entregando todos os dias a Ele. E terceiro, eu o servirei. Eu aceitarei todas as suas imposições de Pai, que me ama de maneira incondicional e que deseja que eu seja somente dele, para que Satanás nunca mais volte a me tocar ou a me sujar. Então eu o servirei. Eu o servirei através da minha vida e através do meu próximo, amando, respeitando e cuidando, zelando e servindo todos os dias de minha vida. Se nós passarmos pequeno espaço de tempo que é esta vida na Terra, diante da eternidade, muito pequeno, se nós passarmos esse pequeno trechinho que nós estamos aqui vivendo, todos os dias, entregando nosso coração a Deus, rogando a Virgem Maria que nos conduza, para que sejamos somente de Jesus Cristo. Esse pequeno espaço de tempo que é a vida na Terra, que 1000 anos parecem um dia, se nós fizermos isso, perseverando até o fim, herdaremos a eternidade junto com Deus, para sempre. Então precisamos vivenciar aqui todos os dias a nossa entrega, com o olhar de quem tem discernimento, tem sabedoria do que eu não quero. Eu posso não ter consciência do que eu quero, mas eu quero ter discernimento suficiente para falar: o que eu não quero, eu não me envolverei mais. Primeiro ponto, as penas dos sentidos. Muitas pessoas perderam os sentidos e mesmo morreram de espanto à vista de coisas horrorosas, ou apenas com a imaginação ou o receio delas. Que há de ser, pois, da visão dos tormentos do inferno e da presença nefanda do demônio, cuja suprema beleza a ira justiceira de Deus transmudou em hedionda disformidade. Quem era o demônio? Estão dando para ouvir direitinho? Quem era o demônio? O anjo mais iluminado, né? Então, de tamanha beleza que ele tinha, se transforma em hedionda disformidade. E ouvir os prantos, os clamores e ruídos, as blasfêmias dos condenados, as lamentações sem remédio, os gritos de desespero, os estertores de agonias que a morte jamais virá a terminar. E o cheiro infecto e tantas podridões, o gosto amaríssimo das coisas mais imundas, o tormento a espicaçar todos os membros do corpo. A sede, o fogo, as trevas, a imobilidade, todas as legiões de demônio, as injúrias dos cúmplices, agora herdeiros do mesmo desespero, a eternidade dos tormentos. Sim, a eternidade. Segundo ponto, as aflições interiores. Se ainda neste mundo a imaginação só acrescentar os sofrimentos, duplicá-los mesmo, ou será que será no inferno, onde todo o terror que ela conceber será justificado de sobejo pela mais espantosa realidade? E a memória, ao recordar, não o bem ilusório da terra, tão fugaz que não deixou traços, mas o bem verdadeiro que poderia e que deveria ser partilha do infeliz condenado, e que agora nunca mais poderá alcançar. Quando a gente fala de sujeira, igual a gente falou no primeiro ponto aqui, a gente imagina que essa sujeira terá no inferno? Não. Tá bom. Então tá. Quando a gente vive na nossa casa,
A gente pode aceitar a sujeira nela? Não. Mas não porque a gente não pode conviver na sujeira, mas porque não é legal. Não é legal ter o chão sujo, não é legal os móveis estarem cheios de pó. A gente precisa incomodar com as coisas do mundo que estão fora do lugar. Mas se isso começa a se tornar algo comum, tudo que a gente vive começa a se contaminar com aquela sujeira. E aí, nós precisamos fazer o movimento que nos deixará incomodados sempre quando existir sujeira na nossa casa. Nossa alma é a mesma coisa. Se a gente começa a cometer alguns pecados, mentir, fofocar, não amar a pessoa que a gente já não gosta, meu anjo não bateu com o dele, não gosto, bati o olho, não gostei. Gente, para com isso. Jesus nos dá uma ordem. Eu vos ordeno, amai-vos. Então para de alimentar dentro de você a sujeira do inferno. Porque isso vai te contaminar aos pouquinhos, aquilo dali que era uma bobagem, que você podia ter passado por cima. Você deixou criar raízes. E aí é o baobá do Pequeno Príncipe. Um ensinamento tão simples. Arranca na hora que acontece. Tira. Porque você quer ser filho do Deus Todo-Poderoso, pura. Você precisa ser santa, perfeita. E a perfeição não combina com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, com a maledicência. Que fará então no inferno todo o exército das paixões más, cujo exercício ainda era impedido na terra pela sociedade, pelo ambiente, ao menos na aparência honesta, do mundo, da família, e que prorrompe com caudal desfrenado de revoltas, de ódio, raivas, desesperos, medos e horrores, que quase estraçalhando o pobre réprobo, mergulhado em todos os tormentos exteriores e interiores. Eu vou ler de novo que eu não entendi nada. Que fará então no inferno todo o exército das paixões más, cujo exercício ainda era impedido na terra pela sociedade, pelo ambiente ao menos de aparência de honesto, do mundo, da família, e que prorrompe com caudal desfrenado de revoltas, de ódios, raivas, desesperos, medos e horrores, quase estraçalhando o pobre réprobo, mergulhado em todos os tormentos exteriores e interiores. A vontade antes livre de amar a Deus, aferrada agora nas maldições, violentada para sempre na tendência mais profunda de sua natureza, para o bem infinito, agora tão remoto, irremediavelmente perdido. Terceiro ponto, a perda de Deus e de Maria. Mas o tormento maior no inferno será a perda de Deus. E isso no livro de Maria acima, ela deixa claro, as almas do purgatório relatam em vários momentos, que o maior tormento para as almas que estão no inferno é a perda de Deus. Quando unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem tudo o que representa Deus. Por isso que a gente precisa fazer tudo isso pelos olhos da fé. E precisamos pedir a cada elevação da hóstia, a cada consagração em corpo, sangue, alma e divindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Cada consagração a gente precisa pedir: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem tudo o que representa Deus para ela, porque os sentidos demasiadamente a solicitam e aliciam. Mas quando desprendida dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível da sua natureza, ela se atira em sofreguidão para o objeto único que a pode satisfazer e vivificar. E quando a justiça inexorável de Deus, castigando uma vida que jamais quis voltar-se para o bem verdadeiro no uso de sua liberdade,
negar-se a acolhê-la, furtando-se aos seus anelos ansiosos de contemplação e de posse, então este será o pior dos tormentos e mais infernal das mortes. Ah, a lembrança dos anos visitados da graça de Deus, da primeira comunhão, as lições de palavras, de exemplos, os mesmos sofrimentos e penas da terra, buscando comover e despertar a consciência endurecida, todos os desprezados auxílios divinos para o cumprimento dos próprios deveres, tudo tornado em pecado, pelo abuso, endurecimento no mal, a incêndio das paixões, chasqueios às coisas santas, risadas satânicas aos bons conselhos e pias a demonstrações. Tudo afastava de Deus a suprema formosura, o amor dos amores. O réprobo bem o sabia e o aceitou livremente, conscientemente. O tormento de recordar Maria, o primeiro amor, a tão doce mãe, cedo abandonada, a ingratidão com que se deixou sua devoção, tão cheia de confiança e de pureza, a frieza do coração com que se voltou às coisas à piedade mariana, a suavidade do terço, a beleza encantadora das imagens de Maria, ao convite do Espírito Santo para ser escravo de Nossa Senhora. Minha mãe, amada com todas as fibras do meu ser, com todas as vibrações do meu coração, não me deixeis perecer. É no vosso regaço, a esconder trêmulo minha cabeça no vosso seio materno, que vou terminar esta meditação terrível, mas necessária para minha salvação. Não quero apartar-me de vós. Quero que seja para mim também no céu vossa beleza, vosso carinho e vosso encanto. Mortificarei meu corpo e meus sentidos, todas as minhas potências, entregando-me estreitamente algemado ao vosso único e exclusivo serviço de amor. Guardarei meus olhos de todas as belezas terrenas para ver vossa formosura. Reservarei meus carinhos para que eu os possa entregar virginalmente no paraíso, onde me inebriareis com um oceano de ternura que não posso agora vislumbrar sequer. E acima de tudo, vós me conduzireis a Jesus, o bendito fruto vosso, para que no abismo insondável do seu coração eu me despenhe para sempre na bem-aventurada visão da inefável posse de Deus. Ramalhete. Maria, fostes imaculada, porque mãe do Redentor de nossos crimes. Apressai-vos, pois, em socorrer aos míseros, a cuja miséria deveis a felicidade de vossa pureza. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E respondendo Jesus, falou-lhes novamente em parábolas, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um rei que fez as núpcias de seu filho e ordenou aos seus servos que chamassem os convidados para as núpcias. Mas eles recusaram vir. Enviou de novo outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que está preparado o meu banquete. Os meus touros e os meus animais cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo, o outro para seus negócios. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviara, e depois de o haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, ouvindo isso, exasperou-se, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo às suas cidades. Então disse aos seus servos: as núpcias com efeito estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de tomar posse do banquete. E depois, às saídas das ruas, e quando achardes, convidai-os para as núpcias. E tendo saído os seus servos pelas ruas, reuniram a quanto encontraram, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete para as núpcias. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem
que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos pensar aqui. Quem eram os eleitos? Aqueles que Deus mandou primeiro chamar. O povo de Deus. Beleza, já sabemos. Os judeus. Eles não quiseram. Tá bom. Aí Deus mandou novos servos. Quem é? Que além de não ser ouvido, foram mortos. Muitos dos profetas, alguns dos santos que nós hoje temos nos altares da igreja. E outros tantos que nós não estamos elevados na igreja, mas que estão na glória de Deus por terem derramado seu sangue para anunciar a festa do banquete, das núpcias, que é o céu. Beleza. Aí Deus pede para que vá por todos os cantos do mundo. Quem são estes que foram por todos os cantos do mundo? Os apóstolos. E depois toda a sucessão apostólica que hoje nós temos dentro da Santa Igreja. Os padres, bispos e todos mais que são ordenados a nos dar e conceder o convite para o reino de Deus, para essa festa. Beleza. Quem é este que entrou sem as vestes nupciais? Aquele que não buscou na confissão se arrepender de todos os pecados e estar limpo com a graça, com a água viva de Jesus Cristo, que nos concede a cada penitência, a cada sacramento da confissão, a renovação da nossa vida com Deus. Aí, qual é a nossa posição hoje? Será que nós estamos aproveitando o convite que nos é dado todos os dias? Será que nós estamos nos colocando a, de fato, buscar as vestes nupciais na presença do Senhor a cada confissão, nos limpando de toda impureza pela qual nós não somos dignos de participar de festa nenhuma? Não somos dignos de estar nesse banquete, nunca estaremos, nunca seremos. Mas, diante da nossa necessidade de irmos bem vestidos nessa festa, vamos a cada cuidado limpar o nosso corpo, nossa alma, de toda impureza, que não combina com o céu. Não existe. Mas Deus nos ama e nos quer com Ele. Façamos nós um compromisso de buscarmos as confissões sempre que a gente achar necessário. Porque Deus fala conosco no nosso coração, na nossa consciência. Então, para você saber se aquilo que você fez foi errado, basta que você ouça você e sinta: aquilo me incomodou. O que eu fiz está me incomodando. Eu preciso confessar. Dê atenção, porque Santa Teresa d'Ávila, um dia, vendo várias almas caindo no inferno, falou para Jesus: Jesus, o que eram essas almas? Eram pagãos? Que não foram batizados? Que estavam cometendo atrocidades? Ele falou: não, minha filha, são pessoas como você, batizados, que estavam frequentando a missa, alguns deles até diariamente. Mas como, Senhor? Não estou entendendo. Como que isso pode acontecer? E ele disse: eles não respeitaram o sacramento da penitência. Eles não fizeram com o devido cuidado as confissões que lhes eram necessárias. Eles perderam a oportunidade de utilizar o remédio para a sua salvação. Porque o remédio, quando utilizado de maneira incorreta, nas doses erradas, ele se torna um veneno. Quando nós não utilizamos a confissão, este sacramento, da maneira correta, a gente deixa de utilizar o remédio para utilizar o veneno. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 14. Capítulo 24. Os suplícios do inferno. Que outra coisa há de consumir aquele fogo senão seus pecados?
Quanto mais te perdoas agora a ti mesmo e segues o apetite da carne, tanto mais fortemente será depois atormentado e tanto mais lenha ajuntas para te queimar. No que o homem mais peca, nisso mais severamente está castigado. Ali os preguiçosos serão picados com aguilhões ardentes e os gulosos serão atormentados com fome e sede. Ali os luxuriosos e dados aos deleites serão abrasados com ardente pés e fétido enxofre, e os invejosos uivarão de dor como cães raivosos. Não há vício que não tenha seu particular tormento. Ali os soberbos estarão cheios de confusão, e os avarentos serão oprimidos com miserável necessidade. Ali será mais penoso passar uma hora de suplício que aqui 100 anos de ásperas penitências. Ali não há sossego nem consolação para os condenados, mas aqui, às vezes, cessam os trabalhos e se goza da consolação de amigos. Tenha agora cuidado e dor de teus pecados, para que no dia do juízo esteja seguro com os bem-aventurados. Aprenda agora a padecer um pouco, para que então sejas livres de muito. Prova primeiro neste mundo o que poderá sofrer no próximo. Se agora tão pouco pode sofrer, como poderá sofrer depois os tormentos eternos? Se agora uma pequena moléstia te faz tão impaciente, que fará então no inferno? Na verdade, não podes ter dois gozos: deleitar-se neste mundo e reinar depois com Cristo no céu. Veja a vida dos santos, veja a vida do próprio Cristo, veja a vida da Virgem Maria, de São José. Se até agora tivesse vivido em honras e deleites e te chegaste à morte, que te aproveitaria tudo isso? Logo, tudo é vaidade, exceto o amor e serviço somente a Deus. Porque os que amam a Deus de todo o seu coração não temem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor faz ter perfeito acesso a Deus. Mas quem se deleita ainda em pecado, não admira que tema a morte e o juízo. Bom é, contudo, que se ainda o amor de Deus não nos desvia do mal, nos refreie pelo menos o temor do inferno. Porém, aquele que despreza o temor de Deus não poderá perseverar por muito tempo no bem. Antes, muito depressa, cairá nos laços do demônio. Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 92. Falsas devoções a Maria, que não nos salvarão. Encontro 7 espécies de falsas devoções à Santíssima Virgem, a saber: primeira, os críticos; segundo, os devotos escrupulosos; terceiro, os devotos exteriores; quarto, os devotos presunçosos; quinto, os devotos inconstantes; sexto, os devotos hipócritas; sétimo, os devotos interesseiros. Então vamos lá. Essa parte aqui é uma parte muito interessante. Vocês tomem nota. Se não tiver com caderno, dá um jeitinho, tá? Primeiro, os devotos críticos são em geral sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam quase todas as práticas de piedade que as pessoas simples rendem em toda a simplicidade e santidade a essa boa mãe, porque não lhes agradam a fantasia. Então aqui ele está falando o seguinte: sabe aquele pessoal que fica lá na igreja rezando o texto? Aí, geralmente, esses devotos são aqueles críticos. Falam: gente, nossa, pessoal beato, né? Credo. Precisa disso? Deus não quer nada disso, sabe? Não quer prestar culto, não quer dar a devida devoção à Virgem Maria e ainda criticam como se aquelas pessoas fossem inferiores a eles. Então, estes são os críticos. Essa espécie de falsos devotos, de pessoas orgulhosas e mundanas, é muito temível. Prejudicam extremamente a devoção a Nossa Senhora e afastam dela muita gente, de um modo deplorável, sob o pretexto de destruir os abusos. Então, eles falam que eles estão fazendo isso porque eles não gostam do radicalismo. Mas, na verdade, eles estão retirando pessoas que poderiam ser devotas
e poderiam estar mais próximos da mãe, e essas pessoas acabam se afastando por causa da falação dessas pessoas, né, críticas. Agora vamos aos escrupulosos. Muito perigoso a gente realizar isso na nossa vida, gente. Tomem cuidado. São pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe. Nossa, mas eu tô tirando Jesus do centro e tô colocando a Virgem Maria. Isso tá errado. Pronto. Você já tá começando a ficar escrupuloso. Cuidado. Abaixar um, elevando o outro. Isso não existe, né? Lógico. Não podem sofrer que se deem à Santíssima Virgem louvores justíssimos que lhe foram conferidos pelos santos padres. Tem grande pesar de ver que há mais gente diante do altar da Santíssima Virgem que diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma devoção fosse contrária à outra. Então, tipo assim, nossa, aquelas pessoas estão tudo diante da Virgem Maria, mas não estão diante do Santíssimo. Que absurdo. Gente, o coração da Virgem Maria é unido ao coração de Jesus. Quando nós estamos diante da Virgem, estamos diante do Cristo. Isso é uma graça. Não precisa ter esse medo. Como se uma devoção fosse contrária à outra. Como se aqueles que oram à Virgem Santíssima não orassem a Jesus Cristo por ela. Não querem que se fale tanto dessa augusta soberana e que se recorra a ela tantas vezes. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz a Santíssima Virgem em primeiro lugar. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, o Espírito Santo e a Santa Igreja bendizem a Virgem Maria em primeiro lugar e Jesus Cristo em segundo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não que a Santíssima Virgem seja mais que Jesus Cristo ou igual a Ele. Não, jamais, jamais, Nossa Senhora, você estaria no mesmo nível do que o Deus humanado. Isso seria uma heresia intolerável. Mas é que, para bendizer mais perfeitamente a Jesus Cristo, é preciso primeiro bendizer a Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos de Maria Santíssima, em oposição a estes falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que a gente tenha consciência disso. Que primeiro eu bendigo aquela que foi usada por Deus para trazer o meu Salvador. Porque ela disse o sim, que me trouxe o meu Salvador. Então a ela toda a honra, né? Por ela ser a mãe do Deus humanado, meu Senhor. Isso é muito forte. Os devotos exteriores, agora vamos para aqueles que só fazem para mostrar. As pessoas que fazem consentir as práticas exteriores toda a sua piedade para com Maria, que só apreciam o exterior da devoção à Santíssima Virgem, porque não têm espírito interior, que dizem muitos terços às pressas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita, né? Rápido. Ouvem muitas missas sem atenção. Vão às procissões sem devoção. Alistam-se em todas as confrarias sem corrigir sua vida. Ah, mas eu sou da confraria do Rosário, eu sou da confraria da Imaculada Conceição, eu sou da confraria... Tá, mas e aí? O que isso melhorou na sua vida? Né? Então, uma coisa é incoerente com a outra. Ser da Virgem Maria não é porque é ser bonito. É ser mais próximo da mãe. Porque a mãe, de olho no filho, não deixa o filho cometer tantos erros. Não sobe aí, desce daí. Não faz isso. Ei, quantas vezes eu te falei para você parar de fazer isso? A mãe, quando está por perto, é assim. Né? Ela não fica deixando fazer o que quiser. Então, da mesma forma, é a Virgem Maria. Ela não vai deixar a gente fazer o que a gente quiser. Quanto mais próximo a ela, mais a gente é corrigido por ela. Então, a gente muda. A nossa vida muda, mas muda mesmo. Sem fazer violência às suas paixões e sem imitar as virtudes dessa Virgem sacrossanta. Só gostam do sensível da devoção, sem apreciar o sólido. Se não têm consolação sensível em suas práticas, pensam que nada fazem. Desacoroçam, abandonam tudo ou fazem tudo sem regra e aos bocados.
O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e são os que mais criticam as pessoas de oração e se aplicam ao interior como ao essencial, sem desprezar o exterior da modéstia, que sempre acompanha a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e de devotos a Nossa Senhora, escondem o orgulho, ou a ira, a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou o costume de praguejar, ou a maledicência, ou a injustiça, que dormem em paz no meio dos seus maus hábitos, sem fazer grande violência para se corrigir, sob o pretexto de que são devotos à Santíssima Virgem, que se embalam com a esperança de que Deus lhes perdoará, que não morrerão sem confissão e que não serão condenados porque rezam o terço, jejuam aos sábados, porque pertencem à confraria do Rosário ou do Escapulário, ou a outra de suas congregações, porque trazem o pequeno hábito ou a pequena cadeia da Santíssima Virgem. Acham que tudo isso é uma garantia e não vivem aquilo que é o interior. Ficam só no superficial. Os devotos inconstantes. Isso também é outro problema para a gente ficar bem de olho, tá? São aqueles devotos da Santíssima Virgem por intervalos. Horas são fervorosos, horas são tíbios. Agora parecem prontos a tudo por seu serviço. Daqui a pouco não são mais ou menos. Começam por abraçar todas as devoções à Santíssima Virgem. Alistam-se em todas as confrarias, mas não lhe cumprem as regras com fidelidade. Mudam como a lua e Maria Santíssima põe-nos sob os pés como um crescente, porque são volúveis e indignos de ser contados como servos dessa Virgem fiel, os quais têm por quinhão a fidelidade e constância. Há ainda outros falsos devotos. Então, só para vocês entenderem. A inconstância é o contrário da perseverança. Se nós sabemos que todos podem começar, mas só os santos perseveram, se para nós sermos santos a gente tem que perseverar até o fim, gente, que sejam 3 Ave Marias de manhã e 3 Ave Marias à noite, mas que isso seja uma constância na sua vida. Que você assuma esse desejo com todo o seu coração e não falhe. Porque do contrário, você vai sempre começar e não vai terminar nada. E isso vai te dar desânimo. Tá bom? Então tem os hipócritas também, que dissimulam seus pecados e maus hábitos sob o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar os olhos dos homens pelo que não são. Então eu coloco aqui a imagem de santidade e na verdade eu faço tudo o contrário. Mas eu não deixo ninguém quer saber. Isso é hipocrisia. Existem finalmente os devotos interesseiros, que só recorrem a Nossa Senhora quando está precisando, para ganhar algum processo, ou para evitar algum perigo, problema de saúde que apareceu na família. Aí vai lá, fica lá no altar, reza o terço, coloca até véu. Mas só quando precisa. Quando resolveu aquele problema, já vai curtir seu churrasco, já não vai mais na igreja, já não quer saber de olhar para o terço, e assim, acabou. Tanto uns como os outros são falsos devotos, que não subsistem diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Tomemos, pois, muito cuidado para não sermos o número de devotos críticos, que nada creem e tudo criticam, dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiadamente devotos à Virgem Santíssima em respeito a Jesus Cristo, dos devotos presunçosos, que a pretexto de sua falsa devoção a Nossa Senhora, jazem no meio dos seus pecados, dos devotos inconstantes, que por volubilidade mudam as suas práticas de devoção ou as deixam inteiramente à menor tentação, dos devotos hipócritas, que se alistam nas confrarias e trazem suas insígnias da Santíssima Virgem para passarem por bons. E, finalmente, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Mãe Santíssima para serem livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Encerramos nossa meditação. Sei que ela é densa, mas amanhã
Nada como um dia após o outro. Amanhã falaremos do paraíso. Olha que lindo. Não tem problema não, viu, gente? É bom a gente levar, às vezes, umas chaculetadas assim, né? Pra gente poder acordar. Amanhã, Nossa Senhora há de nos colocar no colo e de limpar nossas lágrimas e nos voltar para aquilo que Deus nos fez, a nossa pátria celeste. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra a seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Pela santificação do clero, pelas intenções e orações do Santo Padre, o Papa Leão, por todos os sacerdotes, bispos, diáconos, por todos os seminários do mundo inteiro e todos os seminaristas, pelos religiosos e religiosas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das suas promessas. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau.